me chamo Selma, faço parte da militância do MST e atuo no setor de formação. Nos coube aqui hoje o convite para tratar do tema da questão agrária no estado de São Paulo, como que o Estado, ao reproduzir, né, as relações capitalistas de produção no campo, vai incorporando certos aspectos da modernização da agricultura e, ao mesmo tempo, criando contradições colossais, né, como é o caso, por exemplo, da grilagem de terras, da destruição da biodiversidade, da destruição ambiental, da concentração da terra e da renda, da desigualdade social, da superexploração dos trabalhadores, né? Então a gente vai ver um pouquinho de como que se produziu, né, e como que se reproduz essas relações, né, capitalistas na agricultura no estado de São Paulo. Então a gente vai fazer um breve histórico, muito breve, né, por conta do tempo, infelizmente, e até mesmo para entender como hoje essas relações estão profundamente enraizadas, né, na realidade do Estado e que produz contradições colossais, né, no âmbito da luta pela terra, da reforma agrária e da necessidade de transformação dessa estrutura agrária vigente. Então, se a gente analisar o estado de São Paulo a partir do momento em que ele transforma a natureza agrária que se tinha até então, nós podemos fazer um exercício de comparar com as transformações que ocorreram no país desde o período colonial. Então, nós temos um sistema colonial que ele é implantado no país, né, a partir da invasão dos portugueses, né, um modelo agrícola baseado na monocultura da cana-de-açúcar para exportação, um modelo extrativista, né, que, do ponto de vista comercial, extraía, né, expropriava as nossas principais riquezas, né, desde o pau-brasil, mas não só, né, tudo que tínhamos em termos de riquezas naturais e de biodiversidade, ela foi transferida, né, ela foi retirada, ela foi saqueada, né, do nosso país em detrimento dos lucros de uma elite na época, né, comercial, que tinha interesses colonizadores no nosso país e que, ao mesmo tempo, né, implanta, a partir da apropriação das terras brasileiras, né, implanta um modelo que é um modelo principalmente baseado na concentração da propriedade privada da terra, da monocultura de poucos tipos, né, de commodities agrícolas, digamos assim, e baseado em produtos de exportação, né, principalmente. E implementa também a mão de obra escrava negra, que é como, né, já é conhecida nessa parte da história do Brasil, essas relações que se deram na implementação da agricultura brasileira. De uma forma geral, ela se estabelece, né, a partir de relações capitalistas de produção. A estrutura agrária, ela segue essa lógica, né, ela obedece essa lógica de desenvolvimento das relações de produção capitalistas também no campo. E no estado de São Paulo não é diferente. Porém, em relação ao restante do país, esse desenvolvimento no estado de São Paulo ele vai surgir bem mais tarde, em fins do século XIX, início do século XX. Até então, o estado de São Paulo ele não tinha quase que nenhuma importância do ponto de vista econômico, político, né, para a realidade nacional. O Nordeste se destacava muito na produção açucareira, outras regiões também na produção do algodão, do tabaco, ou mesmo no Sudeste, Minas Gerais, com a extração do ouro, né, isso no período colonial. É somente a partir do século XIX, né, no segundo quartel de século desse período, que o estado de São Paulo começa a ter alguma importância econômica. De que maneira? Consta de que havia uma população indígena diversa, né, várias etnias, vários troncos, desde os tupis-guaranis,
Tupinambás, caigangues mais para o interior, né? Aí cada região geográfica, né, vai situar, por exemplo, os tupis-guaranis na costa litorânea, os caigangues mais na região central do estado, né, os tupinambás, os terenas, né, Krenak. Então, vamos ter uma diversidade de populações indígenas com seu modo de vida, com a sua produção de subsistência, com a sua cultura, e essa população indígena ela é totalmente dizimada, né, pela ação inicialmente dos bandeirantes. Os bandeirantes, né, como já é conhecido também na nossa historiografia oficial, eles compunha, né, de um bando de homens que se deslocavam pelo território, seja dentro do território paulista, ou também se expandia para outras partes do território brasileiro, com o argumento, a justificativa de busca de ouro, de pedras preciosas, né, com esse argumento, mas eles cumpriram um importante papel, mapeamento das terras que não estavam ocupadas, né, proporcionando então um processo imenso de grilagem de terras, né, de venda, de repassar para uma burguesia agrária nascente, né? E então os bandeirantes faziam isso na base da força e da violência, né? Dizimando indígenas, matando, queimando aldeias inteiras. Isso ocorreu com bastante violência, esse processo de deixar livre o território para que pudesse ser apropriado em forma de grandes propriedades privadas. No estado de São Paulo, final do século XIX, início do século XX, né, até anterior a esse processo, ocorre então essa passagem, né, violenta de dizimação, né, das populações indígenas, das várias etnias, para possibilitar a criação, o surgimento da propriedade privada da terra nas mãos de grandes latifundiários, que passam então a ter o controle dessas terras para inserir essas terras no processo produtivo. São Paulo, nesse período, o estado de São Paulo, ele surge como uma nova fronteira agrícola. O papel das fronteiras agrícolas, né, na inserção de novas terras para a produção capitalista, para o desenvolvimento da produção capitalista, ele funciona mais ou menos na seguinte lógica: na medida em que as terras do Nordeste, do Centro-Oeste, talvez do Centro-Oeste nem tanto ainda, mas principalmente as terras de produção de cana da região Nordeste já estavam exauridas, já havia uma grande destruição da Mata Atlântica, né? A Mata Atlântica ela foi completamente destruída, o que hoje muitas vezes o impacto que o Nordeste sofre em relação à falta da regularidade das chuvas e da desertificação das terras tem muito a ver com o processo colonial e como essas terras foram intensamente utilizadas numa forma de agricultura irracional que destruiu a fertilidade dos solos e com a destruição da Mata Atlântica, a mata nativa, impossibilitou também a regularidade das chuvas. Isso falando daquele período. Hoje isso já se expandiu praticamente para o Brasil inteiro, considerando que os nossos principais biomas, seja do Cerrado, dos Pampas do Sul, as regiões de Mata Atlântica, né? E principalmente a Amazônica, que hoje está passando também por esse processo, isso ocorreu com o Nordeste durante o período colonial. Em fins do século XIX, essas terras elas já estavam completamente exauridas, elas já estavam inapropriadas para a agricultura, a não ser que implementasse processos artificiais de fertilização da terra, o que os agroquímicos, né, vão contribuir com esse fator. Então, as terras do estado de São Paulo, em meados da década de 80 do século XIX, elas já começam a ser inseridas na produção de café. Mas também havia, né, desde aquele período já, uma intenção que tem muito a ver com a característica da burguesia paulista, digamos assim, de provocar um processo eugenista.
que tem a ver com a melhoria da qualidade de etnia, de formar uma população étnica que não fosse a negra. Então também tem esse fator racista, né, extremamente racista, e isso também implicou na escolha, né, com o argumento de que não havia mais mão de obra negra escrava para continuar sendo escravizada no território paulista, buscou-se uma outra alternativa, que foi a imigração massiva de trabalhadores geralmente europeus, pobres, camponeses, né, famílias inteiras camponesas que sofriam, né, com a fome, com a guerra, com as pestes, com as doenças no seu país de origem, né, a Itália e a Espanha enviaram muitos de seus trabalhadores, né, com a esperança, né, havia uma publicidade também, um marketing, uma ilusão, uma fantasia de vir para as terras dos trópicos, ficar rico, enriquecer, ganhar dinheiro, se tornar proprietário. Então isso também motivava vilas, bairros, comunidades, ou mesmo na área urbana, né, que as famílias viessem para o Brasil para tentar uma vida melhor. Não foi só na Europa, né? O Japão também enviou uma grande quantidade, né? Veio do Japão, né, uma grande quantidade de japoneses, pobres, imigrantes, para trabalhar também nas lavouras, inicialmente de café aqui no Brasil. Dados, né, dos estudos sobre a imigração, consta que no início do século XX, pelo menos 4 milhões de imigrantes chegaram no Porto de Santos. Aí, né, chegava no Porto de Santos, desembarcava e seguia de trem até a hospedaria dos imigrantes no bairro do Brás, né, em São Paulo. Ali era o local que os imigrantes eram acolhidos e aguardavam, né, havia uma seleção, havia um planejamento de distribuição dessas famílias que chegavam para ser deslocado para as grandes fazendas de café no interior do estado, onde eles iam trabalhar como colonos. Houve a introdução do café na região do Vale do Paraíba, com as terras extremamente férteis do litoral, né, clima adequado, e no Vale do Paraíba houve a introdução da mão de obra, né, escrava negra, assim como já funcionava, né, em todo o período colonial. O Vale do Paraíba talvez, junto com o Rio de Janeiro, essa região, um dos últimos, uma das últimas experiências de trabalho onde foi inserida a mão de obra negra. Claro que ainda continuou, né, informalmente no Brasil todo, mas talvez seja porque a partir da crise do café na região do Vale do Paraíba, há o movimento que foi chamado de Marcha do Café para o Oeste, né, para a região centro-oeste do estado de São Paulo, essa região de Cerrado, principalmente que abrange Marília, Garça, Tupã, enfim, toda essa região, e, né, indo até o Pontal, ela foi toda ocupada com a plantação de café. De acordo, né, como sempre tenho dito, de acordo com as relações capitalistas de produção no campo, que se desenvolveu aqui no estado de São Paulo, sobretudo. Então, inicialmente, a força de trabalho, depois do término, né, do tráfico de escravos aqui dentro, começa então, a partir da imigração, um novo processo de relação de trabalho que é experimentado no Brasil nessas regiões cafeeiras no interior do estado de São Paulo, que é o colonato. São famílias, né, descendentes de camponeses ou operários europeus ou japoneses, onde são formadas algumas vilas dentro dessas fazendas, e essas famílias, né, elas trabalham. A grande função dessas famílias é produzir café para exportação, é o principal objetivo, mas elas não são remuneradas em dinheiro, em espécie, para esse trabalho. Elas já chegam aqui com uma dívida, né?
adquirida na viagem. Então, a viagem, o fazendeiro, o proprietário descontava dessas famílias. Então, ela teria alguns anos de trabalho para quitar essa dívida e ela tinha o direito, entre aspas, né, de produzir produtos alimentícios de base alimentar, né, da cesta básica, seja feijão, arroz, batata, milho, legumes. Ela tinha, ela podia, né, consorciar nas fazendas, né, na produção de café, a produção de alimentos. Isso era um benefício? Não, porque a família trabalhava ao dobro. Era mão de obra familiar que era utilizada, tanto para produzir o café, para abastecer os mercados internacionais, onde o lucro ficava com o proprietário da terra, e, de certa maneira, como ela não era remunerada em espécie, em dinheiro, a única maneira da família não passar fome, né, era produzir o seu alimento, de forma que ela tinha o trabalho ao dobro de produzir a commodity para exportação e, ao mesmo tempo, ter que se responsabilizar pelo seu sustento, pelos seus alimentos. Só abrindo um parênteses rapidamente, na nossa Revolução Burguesa não se conclui um fato histórico que é clássico nas demais revoluções burguesas, em que a burguesia industrial, ela de certa maneira, ela se opõe, né, ao capital agrário, ou ela se fortalece sobre, né, divisão de terras, a própria democratização do acesso à terra, né, tem a ver um pouco também com essas relações. Então, não há uma ruptura, né, nem com a burguesia internacional e muito menos entre as frações burguesas. Elas se aliam o tempo todo, têm interesses divergentes, mas elas se aliam, fazem aliança o tempo todo contra os trabalhadores, inclusive. Sempre que seus interesses de classe estão ameaçados, elas fazem aliança entre elas para derrotar, né, o seu inimigo principal, que é o proletariado. E, ao mesmo tempo, quando ela não se sente ameaçada, ela também tem os interesses divergentes, né, entre as frações de classe burguesa. Bom, isso tudo dito porque a burguesia cafeeira, os chamados barões do café, os grandes latifundiários, eles têm um protagonismo muito importante no estado de São Paulo desde então. Se forma como uma classe completamente reacionária, conservadora. A Sociedade Rural Brasileira, a SRB, que é criada nesse período, né, pela representação de classe dos patrões, dos grandes produtores de café, dos grandes latifundiários, a SRB, ela é uma entidade de classe muito importante nesse período e ela definia os rumos políticos do país, né, políticos. Ela tinha muita influência sobre o governo, sobre o Estado, sobre as demais associações de classe, tanto industrial como agrária, e, de certa maneira, conduzia estrategicamente os rumos políticos, econômicos, tal, não só dentro do estado de São Paulo. Pensando dessa maneira, o café, então, ele serviu, né, como esse grande acúmulo de capitais no campo, no estado. Ele foi o produto que proporcionou tudo isso. E, de certa maneira, as relações no campo, como que elas se dão nesse período? Não diferente da realidade de outras regiões do país e não diferente da realidade que a gente vivencia hoje. Propriedade privada da terra altamente concentrada, não acesso à propriedade da terra aos trabalhadores rurais. Os trabalhadores rurais foram, através de mecanismos jurídicos, inclusive, foram distanciados do acesso à terra historicamente, sempre na história do desenvolvimento capitalista e das relações da questão agrária, no estado de São Paulo e no Brasil. Desde a Lei de Terras, né, de 1850, que legitimou a propriedade privada da terra e a transação comercial, que só poderia ter quem tivesse dinheiro para comprar. Então, já excluiu do acesso à terra os indígenas, que tinham perdido as suas terras pela tomada pela expulsão das suas terras, né? Os negros, os quilombolas, né, que resistiram e tentaram fazer da ocupação da terra, né, as suas primeiras formas de luta e resistência
para ter o seu pedaço de terra também ficaram excluídos do acesso à terra. Os pequenos, os trabalhadores, sejam poceiros, sejam boias frias, arrendatários, né, os ribeirinhos, os extrativistas, enfim, uma gama enorme de trabalhadores, de categorias de trabalhadores aqui também estiveram historicamente excluídos do acesso à terra. Então, a propriedade privada ela é fundante, ela é central no modo de produção capitalista, né, no estado de São Paulo e no Brasil. Mas estamos hoje aqui, né, tratando da especificidade, né, da particularidade do estado de São Paulo. A destruição ambiental, ela também acompanha, né, desde as origens históricas do sistema colonial até hoje, né, já falei aqui da destruição de todos os nossos principais biomas e o quanto isso acarreta em prejuízos, né, futuros, né, para gerações futuras, né, mas tem muito a ver com a forma irracional do uso dos recursos naturais, seja através da água. Aqui nós temos uma importante riqueza hidrográfica, que é o aquífero Guarani, né? Fora o aquífero Guarani, nós vamos ter importantes veios, né, e nascentes de rios importantíssimos, né? Como o rio Aguapeí, que é chamado Rio Feio, o rio Tietê, né? Todos esses, não vou citar todos aqui, mas essas importantes nascentes de rios e esse margeamento de rios que desaguam no rio Paraná contribui imensamente para a agricultura paulista, contribui imensamente para o desenvolvimento das forças produtivas, do modo de vida, né, da classe trabalhadora, dos trabalhadores que estão tanto na cidade quanto no campo. Então, nós temos uma riqueza hidrográfica aqui sem tamanho. Assim como temos no Brasil, temos as bacias, né, na região de Cerrado, enfim, toda a riqueza hidrográfica que nós temos aqui, de água, digamos assim, é enorme, é imensa. São Paulo é um estado que tem todas as condições favoráveis, né? Então não é à toa que ele também surge como nova fronteira agrícola, pensando justamente em todas essas potencialidades de acúmulo de capitais a partir das riquezas naturais que existem aqui, de terras férteis, clima tropical, riqueza de águas, biodiversidade, uma enorme condição de fatores que faz com que as condições, né, produtivas aqui do estado e da região, elas também sejam de grande importância para o desenvolvimento do capitalismo. E não é à toa que, né, o capital ele sempre esteve interessado na terra de duas maneiras, né? Primeiro, como possibilidade de acúmulo de capitais na esfera da produção, na esfera produtiva, e por isso produz, né, seja a commodity da cana, da soja, da laranja, do eucalipto, do café, né? Vai depender muito esses ciclos também, a depender de como que está o preço do produto nos mercados internacionais, mas também, para além da esfera produtiva, o capital está muito interessado na terra como reserva de valor, como mercadoria para reserva de valor. Ela cumpre com uma função social que muitas vezes está oculta daquilo que a gente chama de latifúndio improdutivo. Ele é improdutivo por quê? Não é porque não tem condições de produzir naquele latifúndio. Ele é improdutivo justamente pelo papel que ele guarda de um papel oculto, digamos assim, de reserva de valor. Então, a terra como reserva de valor, ela, inclusive em meados das duas primeiras décadas do ano 2000 a 2020 agora, a terra ela tem se tornado um objeto de valor que ela é especulada no âmbito da Bolsa de Valores e do mercado de futuros. Porque a renda da terra que está concentrada nessas propriedades que estão improdutivas, ela se autovaloriza pelo seu potencial produtivo futuro e de valorização.
e ela é incorporada a um mercado de terras que as imobiliárias e as subsidiárias são esses braços, né, dentro das grandes transnacionais que têm como principal função arrecadar terras para determinada empresa, seja a Cutrale, seja a Luiz Dreyfus, seja a Cosan, seja a Raizen, seja qualquer uma delas. Todas elas vai ter um braço dentro da própria empresa, né, uma subempresa, né, também sociedade anônima, que ela, né, muitas vezes o capital dela é associado, né, com outras empresas, muitas vezes não é capital próprio, tem capital internacional junto, mas elas vão especular, né, com a terra que a gente chama, não é terra improdutiva, mas essas propriedades particulares que não estão produzindo, que estão vazias, elas estão reservadas justamente para vir algum objetivo a ser realizado, qual seja o de se valorizar no mercado e principalmente no mercado futuro. Essas relações, né, elas são típicas na atualidade da financiarização da agricultura. Então, o capital fictício ele não está presente só na forma mercadoria produzida, né? Não está presente só no mercado agrícola na forma produtiva. Ele está muito presente hoje também na condição de improdutividade da terra, na condição de terra vazia, de terra que está ali cumprindo com um objetivo de valorização do valor, sem necessariamente que ela seja inserida com o capital produtivo, sem necessariamente que ela seja vinculada a nenhuma forma de produção, mas pelo simples fato dela estar vazia como reserva de valor, ela vai rendendo, né, vai tendo seus rendimentos sendo aumentados pela especulação financeira, e ela se torna hoje, na atualidade, importante isso, a terra na atualidade, ela se tornou um importante ativo financeiro. A terra é hoje um ativo financeiro, a terra é improdutiva. O café, então, entra em crise na década de 60, meados dos anos 70, né? Também, junto com a crise do café, a crise dos preços de café no mercado internacional. O capitalismo no mundo enfrentava nos anos 60 uma gravíssima crise, né? E não vou entrar nesse tema aqui agora, mas reflexo também da grave crise, né? Naquela época já iniciava como uma crise que iria se tornar uma crise estrutural do capital. O que vemos nos dias de hoje tem raízes na década de 70. Então, essa grave crise, ela impacta enormemente, né? E o café, né? A produção cafeeira, ela também foi impactada. Nesse mesmo período, havia uma conjuntura do preço do petróleo, né? Nos mercados internacionais, ele estava muito alto e nós não tínhamos nesse período uma produção petroleira, né, que abastecesse, né, a necessidade tanto do consumo interno como também, né, para vender como uma mercadoria para fora. Com esse argumento, os usineiros eles se rearticulam em torno de um programa, em torno de uma proposta que viesse a financiar um novo projeto em substituição às áreas produtivas de café, que é o setor sucroalcooleiro e a produção de cana-de-açúcar. A produção de cana-de-açúcar tanto para produzir açúcar como para produzir etanol. E o etanol surge nesse período como um produto novo, uma novidade, né, no mercado, e uma grande aposta dos grandes proprietários e dos usineiros em substituir o fornecimento de petróleo, né, a importação de petróleo por etanol. Nisso ocorre uma campanha
baseada numa popularização, né, da ideia de produzir cana-de-açúcar, e é oferecido todas as condições por parte do Estado brasileiro, tanto do programa Proálcool, com incentivos fiscais, com juros baixos, com vários tipos de incentivos, né, financeiros, para que a produção de cana para a produção de açúcar e etanol se viabilizar no estado de São Paulo. É a partir desse período, então, né, com o programa Proálcool, e aí também a gente não pode esquecer que nesse período nós estávamos vivendo o início da ditadura militar no Brasil, dos anos 60 em diante, né? O Proálcool, ele acho que é da data de 1975, que justamente nesse período coincide também toda a discussão do programa da ditadura militar da modernização conservadora, né? Ela era chamada de modernização da agricultura, mas ficou cunhada, né, a partir de alguns críticos teóricos na questão agrária, cunharam, né, esse termo como modernização conservadora da agricultura, porque modernizou o campo do ponto de vista de ampliação da quantidade de máquinas, de modernização das estruturas, mas conservou o latifúndio intacto e conservou também a exploração do trabalho. Então, as principais relações fundantes, né, de desenvolvimento da agricultura, elas permaneceram conservadas, que é a estrutura da terra, a estrutura agrária, né, os grandes latifúndios. Hoje, nós ainda temos no Brasil uma estrutura agrária em que 1% dos proprietários rurais no Brasil detém 46% das terras agricultáveis. Quase 50% das terras agricultáveis que estão na mão de 1%. Então, olha, é um contrassenso, né? Pensar que 1% dos proprietários rurais detém quase 50% da quantidade de terras agricultáveis, sendo que, por outro lado, uma imensa maioria de trabalhadores estão nas cidades porque não têm acesso à terra, e os poucos que têm acesso à terra hoje no Brasil, que são, né, alguns poucos povos indígenas, alguns quilombolas que resistiram, têm a titulação da terra coletiva, as áreas de reforma agrária e a pequena agricultura, né, onde temos alguns pequenos proprietários, poceiros ou agricultura familiar. Essa população, ela desenvolve a agricultura, a pequena agricultura de base camponesa, em condições totalmente perversas, né? Se a gente for analisar o quanto que o agronegócio é privilegiado, o quanto que o agronegócio recebe, né, de recursos financeiros, tanto para financiar a agricultura como das dívidas que não são pagas. Enfim, é uma relação muito desigual, e mesmo assim a agricultura familiar consegue produzir 70% da alimentação que está no mercado interno, né, que a população brasileira consome. Retomando aqui então, a ditadura militar, ela cumpriu com esse papel de criar um projeto de modernização do campo, muito em diálogo com os Estados Unidos. Então é uma proposta que ela não é genuinamente brasileira, ela é uma proposta que segue, né, os interesses imperialistas, né, para o mundo e sobretudo para a agricultura. Então o Brasil, a ditadura militar, ela também mantém essa proposta. Um detalhe, inclusive, é que o projeto da Revolução Verde, ele foi pensado dentro do governo norte-americano para os países, naquele período era chamado de países do terceiro mundo. Então, o pacote da Revolução Verde, ele foi pensado para as agriculturas dos países do terceiro mundo. E no que consiste o pacote tecnológico da Revolução Verde? São agroquímicos, né? Nós temos ali o adubo químico, sintético, ou granulado, ou líquido, né? E temos também os agrotóxicos. E os agrotóxicos nada mais são, né, a invenção dos agrotóxicos
ela tem origem nos restos de guerra que os Estados Unidos, né, sempre praticou na condição de país imperialista, e principalmente é a partir da Guerra do Vietnã, com a sobra em grande quantidade do agente laranja, que foi aquele veneno usado para dissecar, né, as folhas das árvores para poder descobrir e encontrar os guerrilheiros vietnamitas. Esse resto de veneno, esse resto de guerra, podemos assim, a guerra ela tem muita utilidade na queima de capitais, né? Então muitas vezes a gente ignora também essa dimensão da guerra. Mas esses restos de guerra, que são os agentes químicos, altamente químicos, eles foram direcionados, na medida que teve uma sobra muito grande do produto, eles foram direcionados para a agricultura, né, com o argumento de que eles eram úteis para salvar as lavouras das pragas, né, combater as pragas, e com essa lógica inseriu-se um pacote tecnológico que vinha junto o maquinário, os insumos agrícolas, que são esses agroquímicos, a própria monocultura, né, que é uma única, mono por quê? Porque é uma só. Se os povos indígenas e a agricultura camponesa produz baseado na diversidade de alimentos, na variedade, na relação de respeito com a natureza, obedecendo os tempos da natureza, seguindo, né, a intuição que a natureza oferece, seja do calendário lunar, enfim, tudo isso, a monocultura ela destrói toda essa lógica, porque ela produz um único tipo de produto em grandes extensões de terra, em grandes latifúndios, e os agroquímicos, os agrotóxicos, os adubos, enfim, todos os agentes ali que são passados na agricultura têm a capacidade de destruir toda aquela força de equilíbrio, aquela condição de equilíbrio das pragas. Depois, ninguém sabe explicar uma nuvem de gafanhotos que vem faminto, né, nas fronteiras dos países, e todo mundo fica, né, tentando entender que fenômeno é esse, né? Por que será? É a lógica da agricultura capitalista, né, que destruiu, no caso, né, dos gafanhotos, se destrói toda a base de proteção e de alimento e de condição natural de sobrevivência desse ser vivo, e na medida que se sente ameaçado, ele foge e faz migração massiva, buscando alimentos, buscando novas condições e novos lugares que haja minimamente um equilíbrio ambiental para poder, né, sobreviver. Tanto a concentração da terra, quanto a destruição ambiental, quanto a redução da produção de alimentos, a exploração do trabalho, a tecnificação da agricultura, todos esses fatores, eles estão presentes desde a origem, né, da inserção da agricultura no estado de São Paulo, e como que eles vêm sendo conduzidos nos dias atuais e quais os impactos, né, que isso acarreta, seja para o trabalho, né, o mundo do trabalho, seja para a questão ambiental, seja para, enfim. A cana-de-açúcar, então, como eu estava dizendo, ela se insere justamente nesse contexto dos anos 70, do pró-álcool, a modernização conservadora da agricultura, né, promovida pelo período da ditadura militar, pelo regime dos militares, causou uma modernização que não modernizou, mas que preservou as profundas contradições no campo. Se a gente pegar do ponto de vista da modernização daquele período e comparado com a modernização hoje, nós podemos dizer que hoje, né, na atualidade, o agronegócio, a agricultura capitalista, ela teve de fato um salto muito grande na sua modernização. Hoje ela é uma agricultura de precisão, a grande agricultura capitalista, né, bem entendido. O agronegócio, então, o agronegócio alcançou no topo do seu desenvolvimento, né, que vem uma construção histórica. Hoje, a agricultura capitalista brasileira, o agronegócio, o setor produtivo que envolve as grandes transnacionais
as cadeias produtivas, seja de soja, de cana, de eucalipto e de laranja, principalmente, elas têm condições de competir, né, em pé de igualdade com qualquer empresa também, né, do agronegócio, seja nos Estados Unidos, seja na Europa, seja no Japão, que são países que têm a sua agricultura bastante desenvolvida. O agronegócio no Brasil hoje não deixa a desejar, né, nesse aspecto da tecnologia, né, do desenvolvimento tecnológico através da nanotecnologia, da microeletrônica. Se a gente parar para conhecer, é uma pena que talvez não vai nem dar tempo de colocar aqui, né, socializar algumas experiências aqui hoje, alguns dados, né? Mas o que é hoje o papel de uma plantação de cana em que se tem um drone que faz toda essa parte de sobrevoar o canavial várias vezes no dia e mandar mensagens instantâneas para o escritório central, mostrando imagens de onde estão os focos de praga, né, a palavra, onde está um problema que precisa ser detectado, o momento certo da colheita. Tudo isso são imagens instantâneas que chegam e que se toma a decisão de colher a cana baseado nas informações que são recebidas, né, de um drone que funciona via satélite. Isso tudo sendo dito, por quê? Porque isso tem muita relação com a modernização da agricultura. E a modernização da agricultura, ela criou as bases para o que é hoje o agronegócio, não no sentido de que a agricultura ela realmente se modernizou naquele período, mas no sentido de que os latifundiários receberam do Estado generosos benefícios, generosos créditos, a perder de vista, né, do prazo do pagamento, e quando chegavam esses prazos viravam dívidas, né, dos latifundiários com a União, e isso de fato serviu para o enriquecimento, né, de uma burguesia agrária no campo, que na década de 90 ela vai mudar a burguesia brasileira agrária, e ela tem muita mescla, né, com a burguesia industrial. Ela praticamente ali, desde da modernização conservadora do latifúndio, ela também vai se mesclando com a burguesia industrial e com o capital financeiro, né, os bancos, e vai fundindo, né, transformando a agricultura, que era de produção de bens primários, ela vai transformando numa agricultura de base agroindustrial. E ela vai adquirindo cada vez mais as formas da indústria. Isso também ocorreu, né, nas agriculturas dos países do capitalismo central. Porém, no país nós temos uma característica de desenvolvimento tardio, né? O Zé Paulo Neto chama de tardo-burguesa, né? O Floresta Fernandes chama de tardia também, muito bebendo nas fontes, né, leninista, de Marx, enfim. Junto a isso, né, desde a crise dos anos 70, nós vamos ter um processo cada vez mais intenso de monopolização, de monopólios, né, por parte das empresas. As empresas cada vez mais vão se tornando competitivas, vão monopolizando os diversos ramos agrícolas e vão controlando, fazendo, né, um processo de concentração e centralização de capitais, apropriação privada, né, de capitais e acúmulo. Ela segue orientações do desenvolvimento do capitalismo, mas numa fase já imperialista, né, numa fase imperialista. Tudo isso são transformações profundas para a agricultura. E São Paulo vivencia isso também a partir dos anos 90, anos 2000, e todas essas duas últimas décadas recentes. Então, nós temos, agora, recente, uma agricultura que a gente não reconhece como sendo a mesma agricultura dos anos 80. Tínhamos, até meados dos anos 50 do século XX, né,
aqui no estado de São Paulo, até na década de 50, 60, por aí, até esse período, o estado de São Paulo ainda mantinha uma agricultura com variedades, né, de produção de alimentos, né, bastante grande, né, para o mercado interno. Porque também o café permitia consorciar essa produção, mas não só por isso. Porque não havia, né, ocorrido ainda o chamado êxodo rural, e por isso também tinha uma base camponesa que produzia boa parte dos produtos de milho, feijão, arroz. Arroz, gente. Tá vendo? Arroz, que tá tão caro hoje. Quase todas as regiões do estado de São Paulo produziam bastante arroz, né? A região mogiana, que é hoje, né, a região nordeste do estado de São Paulo, Alta Sorocabana, Baixa Sorocabana, que daí a gente pega essas micro regiões e essa divisão antiga, né, que tinha o estado de São Paulo, e a gente vai ver que a produção de arroz, milho e feijão eram de uma taxa bastante grande, era uma condição, né, não trouxe os dados aqui, é uma pena, mas eram bem elevados os números, né, a porcentagem de produção de alimentos para o mercado interno no estado de São Paulo. E isso tudo, né, com a modernização conservadora e com a introdução de novas culturas que assumiram o papel de commodities agrícolas. E aí eu falei da cana-de-açúcar, mas depois também passamos a ter aqui outras commodities, né? Soja, laranja, eucalipto. Há relatos de que em muitas comunidades o fazendeiro queimava, né, os paióis de alimentos, que guardavam os alimentos, queimavam as casas, né, as casas das famílias, para que ela, naquela tensão, naquele tensionamento, naquela pressão, ela pudesse desistir da terra. Há relatos de indígenas, né, de quilombolas, que sofreram o mesmo processo, né, a mesma tática de queimar as lavouras, queimar os locais onde armazenava a lavoura, que são os paióis, de queimar as moradias, né, e de muitas vezes assassinatos, né, principalmente se o trabalhador se revoltava ou se ele filiava a uma associação, um sindicato, era motivo de assassinato. Haviam condições assim de extrema violência no campo que os trabalhadores também, essa migração forçada, ela não é um êxodo rural totalmente voltado para o desejo dos trabalhadores de mudar sua condição de vida e buscar melhores condições de vida na cidade. Ela se deu motivada por uma situação de violência, de opressão, de humilhação que os trabalhadores rurais, né, viviam naquele período. Muito bem. Para finalizar, então, nós chegamos num patamar da agricultura capitalista no estado de São Paulo, em que o agronegócio chegou ao topo do desenvolvimento produtivo. Não estou aqui dizendo que o agronegócio produz com alta produtividade e principalmente de alimentos. Não, pelo contrário. A produtividade, ela realmente é uma produtividade que ela existe, é fato e não tem como dizer o contrário. Porém, a produção do agronegócio, ela se baseia em um tipo de commodity agrícola que ela se transforma numa cadeia produtiva, dela deriva muitos outros produtos de base agrícola, de base primária para exportação, como também ela deriva uma grande quantidade de outros produtos que não tem nada a ver com a agricultura mais, que já são produtos que é de processamento industrial, né? Então, essa capacidade de transformar uma commodity agrícola expandindo para uma cadeia produtiva que tem muitos outros produtos que derivam dela. Ao mesmo tempo, essa empresa que domina essa cadeia produtiva, ela tem enormes ramificações.
No caso da Cosan, ela criou uma subsidiária chamada Radar. Essa Radar, ela começou com capital e ela triplicou o seu capital em 3, 4 anos, especulando com o mercado de terras. Ela se transformou numa espécie de uma imobiliária que ela aumentava o portfólio de terras da Cosan, como também lucrava comprando, vendendo e arrendando terras. No processo produtivo, ela insere, né, uma agricultura, uma forma de agricultura já racionalizada. São sementes transgênicas, são sementes que não vão germinar se extrair dela a semente quando tiver madura, né? Não adianta plantar de novo que não vai se reproduzir, então é uma semente já geralmente patenteada, esterilizada. No momento do trato cultural e do manejo, geralmente são usados maquinários ultramodernos. A colheita, mesma coisa, maquinários ultramodernos para fazer a colheita. Quando saem, então, do espaço produtivo, da lavoura, boa parte dessas rodovias onde os caminhões estão transportando, essa transnacional tem concessão nessa rodovia para poder usar essa rodovia. Chegando no Porto de Santos, a boa parte dessas transnacionais, a grande maioria delas, tem um loteamento no Porto de Santos, onde elas são ou proprietárias, já compraram ali um pedaço, onde elas atracam, né, os seus navios, ou elas arrendam. Então, o Porto de Santos, né, que também faz parte aí do desenvolvimento das forças produtivas no estado de São Paulo, é um porto extremamente importante, de onde sai, por onde passa, né, e sai dali toda a riqueza do agronegócio da região sudeste e centro-oeste. Nos aeroportos segue a mesma lógica. E a Cosan, ela criou então uma outra subsidiária, então, que é a Rumo Logística, que controla não só toda a malha ferroviária do Brasil, como da América Latina. Claro que tem outros acionistas, acionários, outras empresas, outras transnacionais também. Mas para a gente ter um pouco a noção de como que está hoje o nível de desenvolvimento da agricultura capitalista chamada agronegócio. Para se ter uma ideia, na crise de 2008, que muitas empresas elas começaram a entrar em falência, como que algumas empresas elas se precaveram, elas se resguardaram, né? Elas começaram a fazer transações de seus capitais na Bolsa de Valores. Então, elas começam a participar ativamente do processo de financiarização, né? Do processo tanto do capital produtivo como do capital fictício. E desse tempo para cá também que é criado um novo departamento dentro da Bolsa de Valores, que é chamado Bolsa de Valores e Mercado de Futuros, que é justamente onde o agronegócio ele especula com o futuro, né? Ele vende as lavouras que ainda não plantou, que ainda não produziu. Nós estamos com a nossa futura geração, as futuras gerações estão ameaçadas com a falta de água, falta de recursos naturais hídricos, a falta de florestas, né? As nossas florestas foram todas destruídas, restam algumas manchas de Mata Atlântica na costa do litoral, né, brasileiro e no estado de São Paulo, região do Vale do Ribeira, né, ainda mantém um pouco de Mata Atlântica. Fora isso, né, nós temos o aquífero Guarani completamente ameaçado, os nossos rios. Os trabalhadores continuam explorados, né? A quantidade enorme de trabalhadores rurais que se deslocam das cidades, né, de pequeno porte e médio porte para trabalhar nas zonas do agronegócio. O corte de cana, que é uma das funções, um dos tipos de trabalhos mais penosos que existem, né, que levam os trabalhadores à morte por exaustão física, de tanto que suga a energia do trabalhador e não repõe, né? Ele perde sais minerais na quantidade de suor do corpo
e a roupa pesada, uma roupa muito grossa, né, para proteção, bota, enfim, toda essa situação é de extrema exploração, né, por um preço muito baixo. Fora tudo isso, nós estamos numa situação no estado de São Paulo, nos dias atuais, a chegada, a introdução, né, de uma nova empresa que vai plantar produzir eucaliptos, né? Esse projeto ele está direcionado para a região central do estado de São Paulo, tanto a região de Aras como essa região centro-oeste paulista, né? Vai ser instalada no município de Lençóis Paulista uma fábrica que só no período de instalação dessa fábrica vão ser contratados 7.000 trabalhadores. Essa fábrica ela envolve o investimento de 7 bilhões e meio de reais e faz parte de uma transnacional de capital asiático que produz eucalipto em Camaçari, região sul da Bahia, e agora vai produzir aqui no estado de São Paulo. Então, num raio de 200 quilômetros em circunferência de onde está a fábrica em Lençóis Paulista, todo o miolo do estado de São Paulo vai ser produzido eucalipto. Então, a ameaça que nós temos hoje no estado de São Paulo é a chegada da Bracell, que vai substituir a produção de cana para a produção de eucalipto. Ela é uma ameaça real porque a fábrica já está em construção. A Bracell já está aos arredores da região centro-oeste paulista mapeando terras, arrendando e comprando terras, bem como fazendo contratos de fornecedores, né, de pequenos e médios proprietários para plantar eucalipto e fornecer para ela. Vai ser um dos maiores negócios dos últimos 20 anos aqui no estado de São Paulo, segundo a empresa e segundo o governador Dória. E isso tudo surgiu a partir de um contrato em que essa empresa, né, faz um primeiro diálogo com o governador Dória em Davos, né, na Suíça, naquele fórum que teve, e de economia, e depois vem para o Brasil, né, e assinam, né, lá no Palácio dos Bandeirantes esse acordo com o governador Dória. A empresa, né, representantes executivos da empresa conversam então com os prefeitos da região e estão dadas as condições, né, condições férteis para que essa empresa se instale. E os impactos que essa empresa vai causar aqui na região é imenso. Não temos a dimensão do quanto de nascente de rios que vão secar, de animais que vão estar tentando buscar algum refúgio de fauna e de flora, dado que é uma floresta totalmente homogênea e não permite a biodiversidade, né? Não permite a manutenção da biodiversidade, nem a reprodução dela, é a morte da biodiversidade. Agora, se a gente for relacionar qual forma é mais destrutiva, acho que não é essa a grande questão, mas a questão é como que as relações capitalistas de produção no campo, elas estão predominantemente operando de forma em que ela tem total hegemonia. E com isso, cada vez mais, destruindo a agricultura camponesa, destruindo os recursos naturais, destruindo os territórios de resistência. E é um bom debate que a gente deve fazer de como que a gente insere nesse contexto os nossos desafios relacionados à reforma agrária popular.